Olá, pessoas. Eu terminei nesse instante de jogar o Alan Wake, o primeiro jogo, lá de 2010. A primeira vez que eu joguei Alan Wake foi em 2012, 2013, por aí, no Xbox 360 ainda. Faz quase 10 anos. E eu quis voltar a jogar esse jogo porque agora que o Control tá no Game Pass da Microsoft, deu pra ver, eu pude ver, eu fiquei sabendo que ele tem muitas referências dentro do universo do jogo ao Alan Wake, ao universo de Alan Wake. Conversando com a Ana, ela me contou e tal. E eu fui relembrando da época que eu joguei o Alan Wake a primeira vez e eu conheço a história bem de forma geral, os contornos dela, mas eu não me lembro dos detalhes, não me lembrava dos detalhes. Aí eu achei que seria interessante jogar agora, com a mentalidade de agora, com a cabeça do Alex de hoje, que é bem diferente da cabeça do Alex daquela época, para ver o que seria. Eu acho que naquela época eu gostei bastante do jogo, mas talvez eu não tivesse a maturidade ou a experiência para entender alguns pontos que eu entendo hoje. Ou talvez naquela época eu entendi o que era adequado para aquela época e hoje eu entendo da forma que é adequado para hoje. Meio confuso isso, mas entra mais ou menos naquilo que eu falei no primeiro episódio do podcast Carece de Fontes sobre Hotline Miami, que me trouxe emoções ao jogar que só foram possíveis por causa da situação que eu estava na vida, pelos detalhes da minha vida naquela época. Eu não vou entrar aqui em detalhes e comentar de novo isso. Se você quiser, pode escutar lá no primeiro episódio do Carece de Fões. Mas tudo aquilo que eu senti jogando Hotline Miami foi relacionado à minha vida, sabe? Em outro momento da minha vida eu não conseguiria ter aquele vínculo tão forte com aquele jogo. E o Alan Wake, ele é um jogo que é muito emocional. Pra mim, pelo menos, eu vejo isso. Eu costumo dizer, conversando com meus amigos, que existem várias formas de se jogar os jogos e tem jogos que se prestam a preencher algumas lacunas na vida de algumas pessoas. Tem jogos que as pessoas jogam pela diversão, pura e simplesmente, é só para se divertir. Tem jogos que as pessoas jogam pela história, como se estivesse lendo um livro, assistindo um filme, uma série. O Alan Wake entra um pouquinho nisso também. Uma série bem divididinha nos capítulos ali. Aliás, inclusive, eu acho que é uma boa série sem gordura nos capítulos. Tirando a parte que eu ficava morrendo ali seguidamente, mas acho que isso é muito mais problema do jogador do que do jogo em si. Né? Não é nem falta de habilidade ou coisa do tipo, não. O jogo é um jogo fácil. Ele não tem grandes desafios. Ele é um jogo para se curtir a história mesmo. Talvez falta de atenção, talvez as juntas 10 anos depois não respondam tão rápido aos comandos do cérebro. Tem jogos que se joga pela competição, tanto é que a gente tem hoje em dia bem estabelecido esportes que muitos anos atrás não existia, ou existia de uma forma muito incipiente ainda. Hoje em dia são coisas bem estabelecidas, até que tem pessoas que ganham a vida com isso profissionalmente, seja jogando, treinando, uh, narrando, transmitindo as partidas, enfim. Existem muitas formas de se jogar jogos e as pessoas se interpretam conforme a. Não é capacidade, mas conforme a interpretação mesmo, conforme a cabeça delas naquele momento. E o Alan Wake, para mim, é um jogo que eu jogo pela emoção que ele transmite. E não é a emoção do terror ou do suspense, é a emoção da história comunicando com a minha história pessoal, com o que eu sinto, com o que eu vivo. A história do Alan Wake não é original. A gente tem a ficção invadindo a realidade já explorada inúmeras vezes em filmes, livros, quadrinhos, até no rádio já foi, se a gente considerar a Guerra dos Mundos, né, do H.G. Wells, também tinha a ficção invadindo a realidade. A parte de um escritor se colocando dentro da sua própria história que está sendo escrita também não é novidade. O próprio Stephen King faz isso. Já fez em alguns livros, pelo menos um que eu acho muito bom, que é a série, não é nem um livro, é uma série de livros, A Torre Negra, do Stephen King. Aliás, o Stephen King, que ele é. Até o Ander e o Renet brincaram no podcast que o Alan Wake é um simulador de Stephen King. E realmente dá para se olhar por esse viés também. Mas o Stephen King, ele
eu gosto dele pela escrita dele, muito mais do que pela literatura, pelo livro mesmo. Não tanto pela história. Eu sei que isso é estranho de falar, mas eu não gosto tanto do Stephen King pelas histórias que ele escreve, mas sim pela forma que ele escreve, o jeito de escrever. Tanto é que os livros mais famosos dele são de terror e tal, e o que eu mais gosto é a série A Torre Negra, que é uma. Tem um pouco de terror, mas é muito mais fantasia, e um livro dele que não é ficção, que é um livro não ficcional, é um livro sobre escrita. Que, aliás, esse é o nome do livro, Sobre a Escrita. É um dos meus livros preferidos do Stephen King. E esse livro me trouxe muito conhecimento pessoal mesmo, até aprendi muito com esse livro, eu gosto bastante mesmo. Então, a forma de escrever dele conversa muito comigo. E a forma da história ser contada no Alan Wake, apesar de não ser original, apesar de ele usar vários clichês tanto da literatura, de filmes, enfim, e a costura desses clichês é original, sim, realmente é original. Mas as partes do todo não são originais. Mas isso não tem problema nenhum, porque o importante é como foi contado. E aquela história dentro da história, eu vejo ela como um apelo emocional muito grande para mim, e eu acredito que muitas pessoas vão ter isso também, jogando efetivamente, porque ela é muito aberta, ela é muito. Ela é muito propícia a interpretações. Vocês já devem ter assistido todos os vídeos agora, eu vou falar abertamente sobre o final aqui. É spoiler, enfim. Não, esse vídeo que eu estou colocando aqui agora só tem razão de existir porque eu joguei ao vivo em live os 6 episódios contando toda a história original do Alan Wake. Então, fica o aviso, spoiler. Aquele final com ele no lago, aquela frase final que ele diz: não é um lago, é um oceano. O jogo termina com essa frase: não é um lago, é um oceano. E isso é aberto a tanta interpretação. Para mim, isso explica toda a história do jogo como sendo sobre emoções. O Alan Wake chegou no início do jogo num lago, e eu interpreto isso como sendo emoções dele. E no fim ele descobriu que tudo aquilo que ele enfrentou durante toda a história do jogo, tudo aquilo que ele teve que superar, era todas aquelas emoções, era uma representação das emoções dele, e aquilo era muito mais que um lago que ele via. É um oceano. Isso tem um impacto muito grande na história. Para mim, no final, isso muda toda a história. Essa única frase no final muda toda a história. E as pessoas podem interpretar, que eu disse agora há pouco, de várias formas. Pode interpretar como sendo a história de um casal com dificuldades no relacionamento. Pode interpretar a história como sendo um cara que matou a esposa. Tu pode interpretar como sendo um cara que está no luto pela esposa que morreu, não necessariamente que ele matou. Tu pode interpretar que ele se sacrificou para salvar a esposa. Se você olhar no final, e principalmente que o livro, já estou até falando como se fosse um livro, mas principalmente que o jogo termina, o último capítulo termina com a música Space Oddity, Odisseia Espacial, do David Bowie, que conta a história de um astronauta que está à deriva no espaço e perde o controle, perde contato com o controle em terra. As últimas palavras dele para a base de operações, para o controle em terra, é: diga para minha esposa que eu amo ela. E aí ele perde o contato com a base não consegue mais a resposta dele, e ele está à deriva no espaço, supostamente morreu. Terminando o jogo, o último capítulo, o sexto capítulo do Alan Wake, terminando com ele mergulhando para salvar a esposa saindo da água e chamando por ele, e tocando essa música, dá para interpretar assim que ele se sacrificou para salvar a esposa. E aí tu pode entrar. Isso eu não tô nem entrando na parte de o sobrenatural invadindo a realidade, que aparentemente é a versão canônica da interpretação dos fatos, é a interpretação que segue para os outros jogos. Que existe sim um evento sobrenatural invadindo a realidade. Mas enfim, isso não importa o que é canônico depois, importa a emoção que tu tá sentindo na hora que tu joga essa história. Na época que eu joguei a primeira vez, 10 anos atrás, 9 anos atrás, foi muito especial para mim. Eu joguei com uma pessoa especial do meu lado, joguei com uma pessoa assistindo a história, é, descobrindo a história junto com ela.
Hoje eu joguei sozinho, se você tirar o fato de que a marreca estava aqui do meu lado, eu joguei sozinho e foi tão especial quanto, porque eu fui lembrando daquela época, eu fui lembrando do que eu passei, do que eu senti naquela época e da experiência trocada. Mas a minha interpretação da história foi diferente, como vai ser diferente para cada pessoa. É, a vida de cada pessoa ela é composta por uma miríade de fatos, acontecimentos, de detalhes que é impossível que todos sejam iguais. É impossível você ter duas pessoas que tenham passado pelas mesmas experiências. Então, nesse tipo de jogo que deixa tão aberta a história e um psicólogo, uma pessoa formada em psicologia, com certeza teria um, muito mais que um lago, teria um oceano de emoções para lidar ali e interpretar se uma pessoa que jogou contasse o que sentiu durante o jogo, tá? Esse jogo ele é aberto às interpretações e eu acho isso maravilhoso nele. E é por isso que eu digo que ele recebeu tão pouco amor. Eu acho que ele deveria ter recebido mais amor esse jogo na época que ele foi lançado. Se falou pouco dele. Todo mundo que joga adora ele, todo mundo que joga acha ele um bom jogo. Ele não é difícil, ele não é um jogo que te tranque nas partes. Se tu tirar as partes de ação, ele é praticamente o que a gente chama hoje em dia de Walking Simulator, que é muito mais centrado na história, muito mais centrado em você descobrir o que está acontecendo. Para mim, ele se encaixa muito bem na minha rotina de hoje. Na época eu tinha muito tempo para jogar horas e horas de jogo. Hoje eu tenho menos tempo, então o Alan Wake, por ser um jogo bem linear, ele se encaixa muito melhor na minha rotina de hoje em dia, então eu gostei muito disso. Ele tem dividido muito exatamente os capítulos, então tem um final de capítulo alongado ali que tu percebe, não, aqui acabou um capítulo. Aliás, isso é até um problema pro nosso canal do YouTube aqui, porque todos os vídeos desses capítulos do Alan Wake foram é, tiveram a possibilidade de ser monetizados, trancados pelo YouTube, porque tem uma música no final de cada capítulo e eu deixei a música inteira. E eu faço questão de deixar isso. Mesmo porque a gente não tem gente suficiente no canal aqui inscrito para poder monetizar. Então, não é problema nenhum. Eu, por isso, deixei as músicas inteiras no final de cada capítulo. Então, esse jogo tem os capítulos muito bem definidos. Então, tu consegue jogar 2, 3 horas ali, parar, absorver aquela história, pensar sobre aquilo e continuar outro dia, que foi o que a gente fez aqui no canal. Isso é muito legal. Eu também acho que as páginas de script que ele vai encontrando no caminho estão colocadas de uma forma que não foge muito do caminho principal, então tu não tem que ficar perdendo tempo procurando, isso é muito bom também. E um detalhe que eu achei legal, que eu acho legal, é que esse é um jogo que te dá spoiler o tempo todo do que vai acontecer. Porque tu acha as páginas de script e tu lê o que está escrito ali, que é o que vai acontecer mais adiante na história, e realmente acontece daquele jeito. Então, ele vai te dando spoiler o tempo todo, e ainda assim é um bom jogo, ainda assim não faz diferença você receber spoiler, porque interessa quando isso vai acontecer e como isso vai acontecer. Então, isso é muito legal. Isso que eu tô falando aqui agora tá sendo um vídeo separado, porque no final do sexto capítulo eu gravei falando, tentando captar a emoção que eu estava sentindo na hora e o som falhou, o microfone falhou, não faço ideia por quê. Então eu estou regravando agora. Infelizmente isso é só uma sombra do que eu falei na hora. Não estou conseguindo captar tudo que eu falei de novo, por quê? Porque realmente naquele momento eu ainda estava sob a adrenalina de ter terminado o jogo e estava pensando sobre tudo que ele representava para mim. E ele representa muita coisa. Eu acho que você, se pôde assistir, beleza, legal, mas mesmo assim tente jogar se tiver a oportunidade. E jogar pensando na história, relacionando com a sua vida. Você vai ver que isso dá uma dimensão totalmente diferente pro jogo e deixa ele muito melhor do que ele já é. Tá? E eu acho que era isso que eu tinha para falar. Lembrando que ainda tem 2 DLCs. Eu joguei os 6 capítulos iniciais, que foi o que eu joguei na época. Eu não joguei os DLCs na época. Então os DLCs são novidade para mim. Apesar de serem da época também. Então tem 2 DLCs ainda, 2 episódios de DLC que eu pretendo jogar na sequência. Eu tava jogando nas segundas, quartas e sextas. Então os 2 capítulos na sequência eu vou jogar. E logo depois o American Nightmare, que seria a continuação, que é quase um curta-metragem se tu comparar com o jogo original. Por isso que eu nem considero ele como sendo a continuação, o Alan Wake 2, que foi prometido na época. E eu fiquei muito chateado que não saiu até hoje. Tem rumores aí, se diz que vai sair. Eu torço por isso, porque eu realmente quero jogar. Esse jogo merece mais amor do que recebeu. E eu espero que, tendo um Alan Wake 2, isso atrai a atenção das pessoas
de volta pra ele. Mesmo que o 2 seja ruim, mas que as pessoas joguem mais o 1, porque o 1 é excelente. E ele merece o amor de vocês que ainda não deram. Valeu, pessoal. A gente volta aqui. Eu volto aqui pra jogar o DLC dos dois capítulos que faltam e o American's Nightmare. Mas eu lembro que nas terças-feiras aqui no canal a gente tem. A gente que eu digo sou eu, o Rennet e o Under, que é uma pena que eles estão aqui porque eu gostaria muito de saber a opinião deles sobre esse jogo. Mas a gente joga RPG ao vivo nas terças-feiras às 21 horas. Então, se você gosta desse tipo de coisa, será muito bem-vindo. E a gente, novamente falando, somos uma equipe de. Eu não gosto da palavra podcaster porque eu não considero que a gente seja profissional nisso. A gente é amador, a gente faz por diversão. Não tem intenção nenhuma de ser mais do que uma diversão para nós. Mas enfim, nós somos pessoas que gravam podcast. Nós três, Alex, Alberto e Anderson, gravamos um podcast chamado Carece de Fontes e sai quase toda semana no iTunes, no Spotify ou em qualquer outro lugar que você acha que tem podcast, a gente está lá também, beleza? E se não achar, a gente tem nosso site, carecedefontes.com.br, que você encontra todos os episódios, que são mais de 40, chegando em 50 praticamente. Vai ter bastante coisa para você assistir, se você gosta desse tipo de coisa também, beleza? Muito obrigado por me ouvir. Desculpa mais uma vez por quem acompanhou as lives do Alan Wake por deixar esse vídeo em separado. Eu até vou dar o nome dele de interlúdio, porque eu queria que ele ficasse junto com os capítulos. Por falha minha, do microfone, não sei, não deu. Espero que na próxima fique melhor e a gente volta a se falar depois. Valeu!